que bom. Pena que é branco, né? Não cortou um pouco o look, mas tudo bem. Então, preparei a casa para vocês. Botei até lampadinha lá, ó, para happy hour. Pois é, hoje a gente está aqui naquela comemoração, né? De superação de um desafio, né? Porque 8 aulas durante um período desse que a gente tem que resolver novas demandas, né, na vida da gente, a gente não sabe como é que vai fazer para ter tudo que a gente precisa sem poder sair de casa. Então, as primeiras semanas a gente fica um pouco assim, achando que tem muitos problemas. Depois a gente vê que a gente pode encontrar muitas soluções. E foi muito importante para mim ter esse desafio de voltar a mexer nos livros, a repensar as joias, eu olhando o que eu já escrevi, o que eu já li, os comentários que eu fiz nos livros, nossa, como eu já faria outros comentários, como questões que eu achava tão importantes, hoje elas se fragilizaram diante de novos acontecimentos. Realmente o mesmo homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio, né? Então, até o Lulu Santos falou já sobre nada do que foi será. E é legal voltar a ler as coisas que a gente já leu e ver o que a gente escreveu, o que escreveria diferente, né? Bem, eu aguardo um pouco mais, porque eu vejo as outras lives e vejo que as pessoas aguardam um pouquinho mais, né? Foi uma surpresa para mim. Eu achei assim, para mim, realmente, como que deu certo, assim, como foi legal, como eu fui aprendendo, como as coisas fizeram sentido, como foi prazeroso e útil para mim ter essa oportunidade de fazer lives aqui. O Sistema Jorri tem me oferecido isso. Bem, vou começar, porque já são 5h03. Eu vou começar assim, eu montei aqui um monte de livros para falar com vocês, então não vai faltar assunto. Eu começo com esse livro, né? Quer dizer, usando só como link, né? São vários livros que falam sobre esses 5.000 anos de joalheria, a arte do ouro. E aí a gente vai vendo como esse objeto incorpora mudanças e como esse objeto agora enfrenta desafios, né? Então, eu vou ler aqui, eu tenho 2 materiais que eu vou disponibilizar, tanto a tese de doutorado, que fala sobre o capital cultural na cultura de consumo, que fala mais sobre o consumo, sobre a comunicação, sobre o sentido dos objetos, como que as pessoas percebem valor nas coisas, para além do capital material, eu acho muito importante, porque já é uma passagem. E esse primeiro, que é o meu mestrado, que são as narrativas, essas teses, mestradas, a gente bota os nomes compridos, a narrativa das joias e o processo de sua comunicação. A tese eu já tenho em PDF, eu sei onde é que está. O PDF dele eu não tenho, porque meu computador quebrou e tal, eu tenho um CD que eu vou conseguir também disponibilizar para vocês. Vou passar para um pendrive, já sei quem tem um computador que lê CD. Então, eu vou ler um pouquinho desse conteúdo aqui e depois falar sobre a joia contemporânea, mas eu acho sempre importante a gente vir trazendo, né? Nesses mais de 5.000 anos de vida, as joias criaram muitos temas, a gente viu nas 7 aulas, né? E formas também. Souberam satisfazer a questão da pluralidade de deuses nos rituais dos povos politeístas, conseguiram se conter na representação única do absoluto com a entrada do cristianismo e atualmente têm participando da celebração contemporânea do corpo, penetrando e perfurando mesmo o próprio centro simbólico
a data, né? Eu fiz isso aqui em 2005, piercing ainda era uma coisa razoável, piercing no umbigo ainda era uma coisa razoável. Bem, por todos esses períodos pelos quais percorreu a cultura do homem, também, por exemplo, hoje eu já não falaria da humanidade, até chegar, tá vendo como é que a gente muda? A gente percebe questões, até chegar no tempo de hoje, que chamamos de contemporaneidade, foram experimentados muitos estilos, no corpo, na forma de vestir, andar, gesticular, e até mesmo comer, e sobretudo no comportamento e na maneira de pensar e nas mentalidades mesmo, né? O filósofo Mircea Eliade destaca a comunicação entre as mudanças no pensamento em toda a história e afirma ser o homem moderno, a humanidade moderna, a resultante sempre provisória desses avanços. Então, vou citar o Eliade. Eu sou o que sou hoje porque determinadas coisas se passaram comigo. Mas esses acontecimentos só se tornaram possíveis porque a agricultura foi descoberta há 8.000 anos e porque as civilizações urbanas se desenvolveram no Antigo Oriente Próximo. Porque Alexandre Magno conquistou a Ásia e Augusto fundou o Império Romano. Porque Galileu e Newton revolucionaram a concepção do universo. Já fizeram isso, gente. Abrindo caminho para descobertas científicas e preparando o advento da civilização industrial, porque houve a Revolução Francesa e porque as ideias de liberdade, democracia e justiça social abalaram os alicerces do mundo ocidental após as guerras napoleônicas e assim por diante. Mircea Eliade. No livro, se não me engano, Mitos. Bem, analogamente, porque sempre que a gente pesquisa joia, pelo menos agora não, mas em 2003, 2002, não tinha muita coisa sobre joia já pesquisada. Então, você estuda alguma coisa e pensa a joia. Então, analogamente, podemos pensar que criamos a joalheria que criamos hoje, porque os egípcios inventaram seu magnífico estilo simbólico, os gregos incorporaram sua capacidade escultórica às técnicas da ourivesaria, os romanos utilizaram a joalheria para eternizar nas silhuetas dos camafios o poder dos imperadores. A Idade Média exteriorizou seus medos e crenças nos relicários e crucifixos. A Renascença e o Barroco puderam experimentar as gemas exóticas trazidas de suas navegações e introduziram a joalheria no mundo da humanidade. A vida efervescente dos salões do século XVIII incorporou o luxo dos ricos do Novo Mundo ao repertório das joias. Fazemos as joias que fazemos hoje, porque no início do século XIX, a combinação do romantismo historicista com as novas possibilidades técnicas inaugurou o conceito de modernidade que até hoje nos dedicamos a refletir e a experimentar. A reação do Art Nouveau às peças feitas à máquina e a resposta positiva do Art Déco frente às novas possibilidades de reprodução industrializadas serviram como exercício de aprendizado e desenvolver a capacidade de leitura que temos hoje do nosso objeto. As mudanças já demoraram milênios para acontecer na Antiguidade, séculos para acontecerem na Idade Média e na Renascença, décadas na modernidade e agora, na pós-modernidade, vivemos um presente que não consegue ou não pretende mais se fixar. Temos experimentado o tempo da constante mutação dos desejos e um sistemático refazer de ideias. O presente precisa fazer-se diferenciar. E aí eu cito o Eric Landowski, que eu gosto muito, do conceito que ele traz para a reflexão, que é o da presentificação. E é o que a gente faz com as joias, a gente presentifica, né? Bem, estamos aqui, Inês, querida, Inês já mandou uma foto do livro dela, fantástico, super adequado para a indicação nesse momento, um livro escrito pelo Lázaro Ramos, né, que é importante para a gente presentificar as questões que nós estamos cada vez mais conscientes das questões dos problemas do racismo
E o racismo não é um problema dos negros, é um problema de todos nós, dos brancos também, de todos. E não adianta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Mas presentificando, usando o texto do Eric Landowski, ele diz assim, sobre presentificação. Assim é com o tempo que passa e que não veríamos nem mesmo escoar se a tensão de uma espera ou, de vez em quando, a irrupção do inesperado não viesse romper seu curso, constituindo um acontecimento. Então, de repente, o presente se torna efetivamente presente, porque uma diferença começa a fazê-lo significar. É belo, né? Bem, então, vamos lá, Joana. Olá, Joana. Que bom, bem-vinda. Bem, as imagens de joias que nós analisamos aqui, elas formaram, né, com seus diversos discursos, um repertório cheio de signos e códigos. E aí, aqui, assim, bem, sim, passando um pouco, voltando um pouco para essa questão do presente, né, que eu acho que fecharia legal, seria a gente pensar, continuando a questão do Landowski, dizendo que foi justamente o reconhecimento, a partir dessa reflexão do que ele pensou, e aí eu escrevi, foi justamente o reconhecimento das diferenças entre os estilos que permitiu analisar as unidades narrativas das joias. Então, é justamente os estilos, essa produção de diferença das épocas, né, materializadas nessas sínteses poéticas dos estilos, é que nos faz perceber essa diferenciação da passagem do tempo. Diferenças, estas muitas vezes discretas, mas sempre associadas a valores da ordem existencial ou estética. Essas marcas da presença dos tempos através das joias comunicam a existência de um universo de relações articuladas. E aí eu falei que já citei essa ideia dizendo que é do Hobsbawm, mas não é, é do Habermas. Ele falando do clássico, eu falo toda hora que o historiador, mas na realidade é o Habermas que diz, que escreve, né, está citado na dissertação, vocês vão ter direitinho, o moderno não toma a força no passado para se tornar um clássico. Ele se torna um clássico sendo enfaticamente moderno. As joias fazem parte da materialização do presente e, por isso, precisam falar a língua do agora. Esse é um atributo que lhes possibilitará a consagração. Há de serem apreciadas no futuro como objetos que falam sobre o seu tempo, aqueles que significaram o tempo. Bem, aí agora, então, eu termino, vai estar disponibilizado para vocês, e converso um pouco sobre os livros, né? Cristina Góes, querida, salve, 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 bem-vinda. Bem, eu usei muito como base esse livro aqui, né, para tratar de estilo, né? Eu já tinha mostrado A Ciência da Cultura e a Fenomenologia dos Estilos, do Renato Barilli, um livro muito, muito interessante. Tá? Usei como base também o Walter Benjamin, né? Sobretudo esse aqui, ó, Magia e Técnica, Arte e Política, do Benjamin, muito, que eu acho fundamental. Usei, depois, na Idade Média, a gente inaugurando a questão da moda, O Império do Efêmero, do Gilles Lipovetsky. Para falar da Renascença, eu sobretudo trabalhei com esse livro aqui do Júlio Carlos Argan, que eu adoro ele, né? Sobre o Brunelleschi, que foi o arquiteto, artista, inclusive que tinha sido Orives, que concebeu o sistema da perspectiva. Né? Bem, esse outro livro do Júlio Argan, que eu gosto muito, aprendo muito com esse livro, é um livro que é quase que uma bíblia, né? Depois desse... E aí eu recomendei também O Olhar, que é um livro que, se vocês acharem no sebo, é fantástico esse livro, com vários historiadores e filósofos falando sobre o olhar. Né? E trabalhei também
com a chegada das mudanças iluministas, com esse livro aqui, o Montesquieu, O Gosto. Tá? Bem, e a gente chega, então, chegamos depois disso, peraí que hoje já é happy hour, então, ó, não é mais aquela xícara não, gente, agora já tem aqui uma taça bem servida, tchim-tchim, a nossa, saúde, que possamos realizar muitos outros trabalhos juntos. Eu tenho no final aí uma proposta, vamos ver se vocês topam. Bem, quando a gente vai chegando, então, na Revolução Industrial, eu acho esse livro aqui muito interessante, tá? Muito interessante. É um livro, A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno, do Colin Campbell. O Colin Campbell, ele é fantástico, ele trabalha com a antropologia do consumo, porque o que eu acho que acontece quando a gente, espero que os livros não caiam para o lugar errado, quando acontece a inauguração do design, tá até bonito, ó, design aqui, design lá, design aqui, tá vendo? O design que a gente comentou da Revolução Industrial, a gente começa com a passagem dessa experiência, a gente começa uma outra revolução, que é a revolução do consumo, e essa produção industrializada, ela inaugura algumas instâncias intermediárias do sentido dos objetos, porque o objeto, o início da era moderna, a gente imagina que está no objeto todo o sentido, na materialidade, na inteligência do design dos objetos, está tudo ali, só para a pessoa ver o objeto que ela apreende todo o valor dele. Só que com a aceleração da produção e da diversidade de ofertas, outras instâncias passam a funcionar na construção de sentido, né? Então, a gente vai ver que essa comunicação, que na era moderna ela era explicativa dos produtos, por exemplo, tinha um aspirador de pó, né, produto da era industrial, e a pessoa, o anúncio, né, explicava, olha, você com esse aspirador, você vai fazer assim, vai lavar tudo, esse liquidificador. Mas tem uma passagem onde essa comunicação ela não é mais explicativa do uso do objeto, ela é constitutiva do valor do objeto. E é sobre isso, sobre essa passagem, que eu acho que a joalheria, e assim como todos os produtos contemporâneos, estão submetidos, porque é uma nova instância. O Lipovetsky, ele fala no livro Felicidade Paradoxal, nesse aqui, ó, que é muito bom esse livro, Felicidade Paradoxal, ele fala de uma mutação chamada Homo consoméricus, né, que seria, Lília, que seria já onde o consumo passa a operar, realizar questões da ordem da nossa subjetividade, das nossas produções de sentido como autores, das nossas personalidades, porque nós somos os sujeitos pós-modernos móveis, nós não somos os sujeitos iluministas, né, que tinham um núcleo duro de nascimento, que durava até o fim, nós somos uma produção também, e é importante a gente saber que não só a moda, como o próprio consumo, ele é um operador de subjetividade e de produção, de criação, né? Bem, então, esse livro aqui, ele faz uma boa passagem, né, onde ele explica bastante como que esse movimento se mas, falando do Colin Campbell, eu já vou falar de um outro livro dele, que é muito bom mesmo. Esse livro aqui, ele fez com a Lívia Barbosa, que ela é brasileira, né? E aí esse livro é Cultura, Consumo e Identidade. Também eu acho que esse livro aqui é maravilhoso mesmo, sabe? Assim, se vocês encontrarem, ele foi editado pela Fundação Getúlio Vargas. Áurea Amélia Brandão, fala Pedro II. Ah, a Ângela foi pegar o vinho, está atrasada. Então, aqui, esse livro é muito bom, sabe? A antropologia de consumo é muito importante para a gente entender a complexidade
que a produção de objetos, que hoje você não pode deixar de considerar que são mercadorias, nessa troca, né, nesse trânsito comercial. Bem, esse livro é ótimo, do Colin Campbell. Bem, então essa sociedade de consumo, ela reforça o caráter simbólico dos objetos, sobretudo das joias, né? Mas dos objetos em geral. Né? Então, um carro não é só ergonômico e funcional, ele é simbólico, imagina se não é. O Pierre Bourdieu, que escreveu A Economia das Trocas Simbólicas, que trabalha com aquela ideia de capital material e capital cultural, a qual eu uso muito. Bem, já passei da sociedade de consumo, então quando a gente começa a falar que o consumo, que o valor das coisas, né, desse universo do contemporâneo, onde as joias contemporâneas estão inseridas, esse valor, ele não é mais constituído somente pela materialidade do objeto, quer seja pelo valor dos seus, no caso da joalheria, dos seus materiais valiosos, ou da sua qualidade de design. Ele digamos assim, ele aciona imaginários, né? Então, quando a gente percebe que um bracelete de baquelite, que é um produto plástico, começa a ser percebido o valor dele, é porque o Art Deco construiu um imaginário e aquilo tem um valor. Então, nós somos animais simbólicos e nós estamos trabalhando com vários operadores de sentido. Não só mais a ideia de que o design... Porque os consumidores estão com os olhos cansados de tanto ver. Então, precisamos de mais recursos, né, para trabalhar. O que a gente está lidando? Bem, a gente, pegando aqui alguns outros livros para auxiliar aqui na minha fala, esse livro aqui, ó, A Linguagem das Coisas, né? Esse autor, ele era curador do Museu de Design em Londres, né? E ele diz, ele fala que os objetos não são inocentes. Por isso que é tão interessante pesquisá-los, porque eles nos seduzem, eles possuem uma linguagem. Né? E a gente sabe disso. Né? Esse livro aqui também vale muito a pena, é um livro fantástico, dá vontade de começar a ler agora com vocês. Passo a listagem dos livros, sim, pode deixar. Milu, deixa os livros mais tempo na câmera que eu posso. Ah, tá. Então, olha só, mas eu vou passar a listagem. Esse livro aqui é ótimo. Se encontrar esse livro, então eu vou dar, olha, esse livro. Eu fico preocupada que as pessoas, porque tem que ser pouco tempo de live. Esse livro é ótimo. Na minha dissertação de mestrado, eu vou poder botar bastante dessa informação. Mas esse livro não está, não. Esse livro é mais recente, ó. É ótimo. Aqui que ele fala Ele fala nesse livro, olha que coisa incrível, porque agora a gente vai estar lidando cada vez mais com as redes sociais, né? Então, ele fala nesse livro que dos pecados capitais, com a mudança de mentalidades, os pecados foram absolvidos. A gula virou gastronomia, a luxúria virou, imagina, todo mundo pode experimentar seus prazeres, todos os tipos de brinquedos sexuais, a vaidade, a autoestima tem que ser estimulada, e por aí vai. Então, ele diz que o único pecado envergonhado é a inveja. E as redes sociais, elas trabalham com essa ideia, porque a inveja precisa do invejado, né? E o que inveja, né? Então, todo mundo quer ser o invejado. Então, fica todo mundo, olha o que eu estou comendo, olha aqui eu de férias. Então, tudo isso assim, é um motor, né, que vai acionando o consumismo, que eu acho que agora a gente viu que a gente tem que acionar outros valores que pulsam dentro de nós e que estão aqui se fazendo presentes. Então, esse livro eu acho muito bom, se eu passei ele rápido, não deveria. Agora, tem
um livro que eu até escrevi um artigo nesse livro. Esse livro é muito legal, é da Kátia, organizado pela Kátia Castilho e Anísia Vilaça. Ele é o novo luxo. O texto que eu escrevi aqui foi sobre o high-low. Sabe o high-low? Aquilo que a pessoa bota um escarpão caríssimo, uma bolsa caríssima e um jeans todo rasgadinho e uma cachemire. Então, esse livro, esse high-low, era assim, o título do artigo é Alguma Coisa Me Diz Que Você É Tudo. Então, esse Homo Consuméricus, ele desenvolveu uma sensibilidade semiótica de percepção de valor nas coisas interessante, sabe? É bom a gente saber com quem a gente está falando. Porque a gente está falando. Não é mais o design que fala, é a nossa autoria que está falando. A joia contemporânea, ela traz o design autoral. É o que nos interessa, né? Porque os cenários futuros estão apontando para uma forte desumanização dos serviços, das intermediações. Então, a gente tem que aquecer a humanização dos nossos serviços, né? Dos nossos produtos, porque ninguém vai aguentar, né? Quando a gente compra um produto, né, e a gente percebe através... A Nízia Vilaça está assistindo? Paralisei. Minha orientadora de mestrado e doutorado, querida, que orgulho. Então, olha lá a resposta. Dá licença. Saúde, Nízia. Saúde a todas vocês, todos vocês. Bem, então, quando a gente compra uma blusa, quantas blusas a gente precisa? Agora que a gente quase não está saindo, o meu closet pensou que eu tivesse morrido, né? Só sabe que eu vivo porque quinta-feira eu boto alguma coisa. Mas sabe quando a gente olha aquele monte de sapato e a gente olha aquele monte de bolsa e a gente não está usando, aquilo parece que ganha uma dimensão fantástica, né? O sentido é desconstruído na mesma hora. Então, é muito importante que as instâncias intermediárias comunicacionais construam, né, algum argumento que justifique o consumo, né? Não só o design. Porque ter bom design é V0 no século XXI, sabe? Ou você achar, como disse Chanel, aquele que se pensa original, ou ele não tem cultura, não tem memória. Então, assim, a gente não vai inventar uma cor, a gente talvez não invente um tema, a gente ressignifica, não é, a minha mestre querida? A gente ressignifica, a gente mistura, né? A gente faz algumas transgressões, mas a gente precisa de criar um sentido, né, ético para todas essas experiências estéticas que a gente está fazendo com os nossos desejos de consumo, né? Porque não estou demonizando as nossas experiências identitárias, não. Acho que é importante a gente poder, ai, que legal esse óculos, acho que agora com esse óculos, sabe, que bom, vou ter agora o colar da minha amiga Mary Geluda, que eu valorizo tanto, que sensibilidade que ela tem, que força, esse anel fantástico. Eu me sinto mais inteligente quando eu boto uma joia de uma pessoa como a Mary Geluda, né? Então, quando eu compro alguma peça e na etiqueta eu vejo uma imagem dessa, eu tenho que dizer o nome porque eu estou usando, é a loja 3, e tem escrito numa blusa e a outra escrito por trás de peças, pessoas. Essa peça foi desenvolvida por uma equipe de costureiras, modelistas e pilotistas. Obrigada, Rejane. Obrigada, Vera Lúcia. Então, a gente está humanizando, porque e a gente não está mentindo, né? Porque se fosse mentira, dura pouco. Então, existe, assim, a possibilidade, né, da gente reacender a fala encantatória dos nossos sentimentos, do design afetivo, né, na produção autoral. Tem um livro aqui que fala sobre
elaborado pelo Future Concept Lab, do Francesco Moratti, que é um sociólogo italiano que vinha aqui no Brasil fazer um trabalho junto com o pessoal do Senai CETICT. E ele escreveu um livro sobre esse conceito, o consumidor autoral. Tem o consumidor autoral. E a gente está estabelecendo um diálogo entre o design autoral contemporâneo e o consumidor autoral. Bem, tem um livro também interessante que é escrito pelo André Carvalhal, que é A Moda e Vida Imita a Vida. E aí, para falar sobre isso, a gente vai ver que os produtos, né, os objetos viraram sujeitos, os produtos têm que ter história, tem que ter lugar de nascimento, tem que ter projeto de vida, propósito, né? Então, eu vou pegar aqui a tese que eu fiz com a minha querida, orientada pela minha querida Nízia, eu já mostrei um pouquinho do mestrado, eu vou só ler aqui, está disponibilizado, tá? Esse material vai estar disponibilizado. Passando, então, né, fazendo a passagem da era moderna para a era contemporânea, né, diferentemente do que ocorreu na era moderna, atualmente, a invenção é uma construção que envolve campos que atuam do lado de fora das fábricas, como os curadores, o marketing, os criadores de conceitos, consultores de design, pesquisadores de tendência. Estou falando do ponto de vista da indústria, né? E agora passam a ocupar os lugares mais estratégicos para a comunicação do valor no consumo contemporâneo. Então, existe todo um sentido, né, que está além da materialidade do design também, não só do capital material dos produtos. Bem, as pesquisas para a criação dos lançamentos relacionam cada vez mais o consumo com o prazer, a estética com a ética. E na joalheria a gente vai lidar de frente com essa questão, né? Sem nenhum tipo de arrependimento, enfim, de hipocrisia. Nós lidamos com material precioso e a gente vai ter que ter alguns planos B, né? Por exemplo, tem marcas agora já divulgando que vão começar a trabalhar, marcas importantes, né? Vão começar, internacionais, informando que vão começar a trabalhar só com prata e ouro reusado, né? Reutilizado. Mas a indústria, né, ela vai poder criar selos também, né? Selos, né, que declarem, né, com confiança que aquele material não prejudicou o meio ambiente, não prejudicou nenhuma das nossas tribos originárias, nas nações indígenas brasileiras, e nem a nossa floresta, nem nada. Quer dizer, a gente vai poder fazer um desenvolvimento, né, com uma aceleração necessária e talvez mais valorizada mesmo, porque, afinal de contas, são objetos materiais extraordinários. Eles não podem, né, estar como suporte de ideias banais, eles são realmente extraordinários. E aí, com o enfraquecimento dos projetos modernos, lembrando uma questão, que a gente, às vezes, assim, vou voltar aqui para a fala livre, porque eu acho que tem um argumento importante. Nós somos camadas. Quantas vezes eu li aqui o homem e falei que, poxa, eu hoje falaria humanidade, né? Então, foi uma percepção, o ser humano é um animal simbólico, né, minha mestre Nízia? Então, nós temos camadas de percepção que vão sendo despertas, né, com a passagem do tempo e das mudanças. Esse bracelete, por exemplo, né, que é um bracelete divertido, lindo, que eu sempre adorei, né, que brinca com Chanel, mas é todo de materiais. Esse aqui é jarina pirografada. Agora, isso aqui é chifre de búfalo. Quando comprei, eu teria comprado, porque eu comprei para todo mundo de presente. Eu hoje talvez não desse para os presentes e talvez não comprasse mais nada com chifre de búfalo. Porque eu fui saber
como que os búfalos são abatidos. E eu nunca tive esse interesse. Então, tanto eu cantava Atirei o Pau no Gato, quando era criança, e nunca tinha percebido que a Dona Chica era má pra caramba, como fazia bullying com o pai Francisco, que estava bêbado, andando torto. Então, são camadas de consciência que elas são reversíveis. Então, a gente vai ter que se organizar enquanto designs autorais, mais fácil, talvez, que vamos poder usar metais reutilizados, e como indústria, né, seguindo as regras civilizatórias do nosso tempo e das tomadas de consciência também, e valores. Bem, então, eu acho que nesse contexto que eu falei do Eric Landowski, da presentificação, é também uma tomada de consciência importante para a gente perceber o valor do presente. Mas o valor do presente, porque o futuro era a utopia, era onde a modernidade colocava todo o seu projeto de felicidade, são as utopias, o futuro. Hoje é o presente, mais do que nunca é o presente. O presente é o lugar do extraordinário. Não só esse tempo, o presente, como esse lugar aqui e agora. A minha casa, o que eu posso fazer, sabe? Ninguém está guardando um vinho para tomar no Natal, né? É o presente, a celebração é o presente. Esse projeto de futuro, ele tem que ser, claro, que pensado, mas com toda a percepção que o que nós estamos fazendo agora no presente vai determinar muito profundamente que qualidade de futuro a gente tem, a gente pode ter, né? Bem, então, eu não sei se eu continuo a ler aqui, está meio solto. Eu vou continuar falando dos livros, porque a tese vai estar disponibilizada. Queria falar sobre um livro muito, muito importante, indicado pela minha orientadora. Estou puxando o saco, mas é porque eu amo de paixão. A Marca Pós-Moderna, do André Cimprini. O André Cimprini, ele fala muito sobre com quem que a gente está falando, né? E é fundamental para que a gente perceba o potencial, né, das nossas falas encantatórias, de como a gente vai passar todo o potencial das nossas criações, né, o potencial de valor das nossas criações. E aí eu acho que entra todo um relacionamento com a sociedade, né? Não só, a gente vai estar falando, é um design autoral que fala do lugar da onde o criador está vendo o mundo e funcionando dentro desse mundo, e o lugar da onde o comprador, o consumidor também, né? Então a gente vai ter essa afinidade, a gente tem que estimular, né, a gente vai ter que divulgar, porque as pessoas vão ter que saber com quem estão falando. Tem um livro que a gente gosta muito dele, e a gente fala muito sobre ele, que é O Artífice, que foi uma volta que o Richard Sennett deu para a valorização do tempo do feito à mão e da excelência do ofício, do saber, a excelência do Anzélcia Camargo, Dulce Marinho, Lívia Lourão. Aí eu fico aqui só olhando, nem vejo. Que beleza, muito obrigada. Então, o Artífice é uma beleza, porque é o aurático, é um produto que volta com aquela dimensão de estatura de objeto único, porque o feito à mão tem essa estatura, né? Então, o Richard Sennett, ele volta, porque eu digo que ele volta, porque ele já tinha escrito livros sobre o declínio do homem público, sobre o público e o privado, ele já tinha falado sobre outras coisas, e ele meio que se recolheu, quase que uma atitude de vanguarda, como se ele tivesse conseguido antever, né, que o desenvolvimento sustentável talvez tivesse que observar
mais regras, né? E uma desaceleração responsável ou para um desenvolvimento suficiente, né? Bem, então, esse livro. Só que depois desse livro, olha como é que o Sennett é danado. Ele fez esse, e eu não sei se vocês já leram esse, Juntos, onde ele diz que os rituais, os prazeres e a política da cooperação. Então, é essa organicidade que a nossa humanidade tem com a humanidade de quem vai comprar a nossa joia, com a humanidade do ourives, com a humanidade do cara que está vendendo a gema para a gente. E com tudo isso, é uma grande, né, um grande organismo de sociedade que a gente está observando que as coisas acontecem numa simultaneidade cada vez mais exuberante. A gente vê agora a questão, né, dos livros, como que as coisas têm essa relação essa inter-relação. Bem, então, eu tenho aqui uma proposta, que é uma proposta para que a gente não perca esse contato, que a gente possa continuar estudando. E pensei na possibilidade da gente fazer um grupo de estudo. Porque às vezes a gente compra livros de forma apaixonada e folheia o livro e não lê o livro. E são livros que eu acho que podem fazer muito bem para a gente, né? E a gente pode continuar juntas, um com o outro, estudando. O livro que eu selecionei, achando que poderia ser interessante para todos, é A História da Beleza, do Humberto Eco. Esse livro que eu comprei, eu li, que livro maravilhoso, eu quero, mas na realidade, vou confessar que não só folheei ele, eu vou tirar essa capa aqui, eu nunca gosto dessa capa. Eu acho mais bonito o livro assim. Mas olha, ele tem a linha do Templo da Beleza. Olha que coisa mais maravilhosa esse livro. Olha aqui. E ele é Humberto Eco, né, minha gente? Vai trazendo, como o conceito, o sentido é historicizável, como um signo só não funciona, como a gente está sempre, o valor e o sentido das coisas está dentro das construções culturais, tá vendo? Não vai ser o máximo estudar esse livro? Olha. E aí é por temas, quer ver? Vou falar. Bem, vocês viram como é que é esse início. E aí o índice, quem sabe a querida Nízia também não quer, a Ângela Andrade, todas as pessoas poderiam se interessar. Eu achei que é um tema que pode interessar a muitas pessoas. Espera aí. Bem, ele é assim, capítulo primeiro é sobre ideal estético. Aí depois, aqueles quadros comparativos que eu mostrei para vocês de Vênus nua, então ele mostra várias representações de Vênus nua, depois Adonis nu, depois Vênus vestida, Adonis vestido, rosto e cabeleira de Vênus, depois rosto e cabeleira de Adonis, depois só representações de Maria, depois só representações de Jesus, depois o rei. Eu estou falando como se fosse só mulher, mas eu imagino que esteja companheiros também de luta. Aqui, César Aleandro, não está aí não, Adriano Moll, será assim não? Vai ver que estão trabalhando e fazendo outras coisas, depois vão ver. A rainha tem depois uma série de proporções, como que as proporções mudam, né, na história. Aí, o capítulo 1º é o ideal estético na Grécia Antiga. Depois, o capítulo 2º é Apolíneo e Dionísio. Depois, o 3º é a beleza como proporção e harmonia. O 4º é a luz e a cor na Idade Média. O 5º é a beleza dos monstros. Uau!
Bem, aí vai. Da Pastorinha Mulher Angelical, sempre é um capítulo, tá? O outro, A Beleza Mágica entre os séculos XV e XVI. Depois, Damas e Heróis. Depois, da Graça à Beleza Inquieta. Olha, que bom. Já tinham percebido que a inquietude é uma beleza. A Razão e a Beleza. Depois, O Sublime. São capítulos. Depois, A Beleza Romântica. Depois, A Religião da Beleza. Depois, O Novo Objeto. Aqui a gente está no vitoriano. O Novo Objeto, tá? Fala aqui, ó, só para um capítulo. A sólida beleza vitoriana, Ferro e Vidro, a nova beleza, do Art Nouveau ao Art Déco, a beleza orgânica, objetos de uso, crítica, mercantilização e serialização. Só, cada capítulozinho desse. Depois vem a beleza das máquinas, a máquina é bela, da Antiguidade à Idade Média, do século V à Idade Barroca, e assim vai. Das formas abstratas ao profundo da matéria, tá? Buscar as estátuas entre as pedras, a reavaliação contemporânea da matéria, o objeto encontrado, do industrial ao profundo da matéria, e depois a beleza da mídia, tá vendo? Beleza ou provocação, a vanguarda ou a beleza da provocação, a beleza do consumo. E se a gente tiver fôlego, tem até essezinho aqui, ó, que esse eu tentei, do Byung-Chul Han, que é o filósofo do momento, que fez esse aqui, ó, botando rápido, esse livrinho é uma coleção, e A Salvação do Belo. Mas esse é bom, hein? Porque ele escreveu sobre No Enxame, que é Perspectivas do Digital, e esse que caiu no chão aqui é A Sociedade do Cansaço, quer ver? Sociedade do Cansaço, que é o mais badalado, tá vendo? Bem, a gente tem bastante... Estou fazendo toque com o Adriano, ele te indicou para as lives. Ah, tá bem, mas depois ele vai me contar o que ele estava fazendo. Mas então, eu acho que a gente vai continuar juntos. Essa é a minha ideia. Eu gostaria, assim, acho que se a gente pudesse, né, falar com a Ju Rio, para ver se o sistema da Ju Rio pode ajudar a gente a organizar esse projeto, né, para a gente ter essa continuidade. E a gente percebeu que a gente não precisa caminhar, ir até o metrô, pegar um ônibus, para poder ler, para poder estudar, para poder se conversar. A gente pode ficar junto mesmo, né, com os nossos amigos, com as pessoas com as quais a gente divide o mesmo interesse, e um estimulando o outro para estudar, né? Então, eu vou ficar muito feliz, fiquei muito feliz de poder contar com vocês esses 2 meses. Olha só como vocês me ajudaram, 2 meses, né, que eu já começava a semana com aquela agenda. Não posso ficar sem essa agenda, né, de estar estudando, estimulada por vocês também, né? Então, vamos aqui, eu espero que vocês possam indicar um livro, né, para que a gente, não é necessariamente esse livro que eu indiquei, A História da Beleza, a gente pode fazer uma lista, ler um, depois ler outro, né, com bastante democracia, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, eu estou muito feliz de ter aprendido a fazer isso. Obrigada, Daiane, teve tanta paciência para me ensinar. Obrigada, Ângela Andrade, Carla Pinheiro, vocês todos. Tem que agradecer o Luiz também, o rapaz do TI aqui de casa. Obrigada, tá? Bem, eu acho que agora eu faço tintim.